Vamos lá, Jussara. Jussara mandou R$ 20. Tenho 1,54 e 67 kg. Sempre fui acima do peso e nunca consegui emagrecer, mesmo com dieta e treino. Tenho tireoidite de Hashimoto e minha testo. Livre tá 8 DL. Como potencializar meu emagrecimento? Então vamos lá. Se você tem doença de Hashimoto é uma doença autoimune que mexe muito com o seu metabolismo, principalmente por conta da glândula tireoide. Nós temos uma glândula aqui no nosso pescoço que se chama glândula tireoide. Ela controla muito a nossa perda e nosso ganho de peso. Por isso que é uma coisa importante para a galera. Sabe o sal de cozinha? O sal de cozinha ele vem acrescido de um mineral chamado iodo. O iodo do sal de cozinha tem um único objetivo: suplementar a nossa tireoide de iodo para não ter risco de você ter hipotireoidismo. Ou mesmo ter o boço, que é uma doença ligada à carência de iodo. Então, pessoas que possuem doença de Hashimoto tendem a ter oscilações no metabolismo. Mas provavelmente, devido à sua doença de Hashimoto, você deve suplementar com hormônios tiroidianos. Ou T3, ou T4, ou apenas T4. Legal? Então, primeiro ponto. Se a sua suplementação de tireoide faz com que o seu T3, T4 e TSH, exame médico de sangue, esteja ok, relaxa, você está controlada. Independente da sua doença de Hashimoto, você está controlada. Segundo, médicos e pesquisadores tendem a dizer que pessoas que têm doença de Hashimoto têm que prestar atenção se têm intolerância a glúten e lactose. Eu faria, se eu fosse você, um exame de intolerância a glúten e lactose. A Tati, por exemplo, ela tem doença de Hashimoto. E glúten e lactose, ela tem intolerância. Então, o Dr. Rafael Kinak, que é o médico dela, costuma descrever para os pacientes: quem tem doença de Hashimoto vai lá, por ser uma doença autoimune, dá uma olhada como é que é a sua relação com glúten e lactose. Porque às vezes, se o seu corpo não se dá bem com glúten e com lactose, às vezes você também está inchada, inflamada. E um corpo inflamado tem profunda dificuldade de emagrecer. Dica boa essa que eu estou te dando. Outro ponto. Junto com a sua doença de Hashimoto, você demonstrou uma testosterona muito baixa. Vai no médico endocrinologista e dá uma entendida nisso. Por que a sua testosterona está baixa? Se você está fazendo uso de algum medicamento ou também se é efeito colateral da sua doença de Hashimoto, porque é uma doença metabólica que pode atingir todo o seu metabolismo e produção hormonal também é metabolismo. Se for fruto da sua doença de Hashimoto, talvez seja interessante o médico ou manipular algum tipo de medicamento natural para melhorar essa sua testosterona, ou mesmo medicamento alopático, um gel transdérmico, algum outro tipo de medicação, se você sente efeitos de uma testosterona baixa. Efeitos de testosterona baixa em mulheres: falta de libido, não tem vontade de fazer sexo, cansaço extremo, uma preguiça sem fim, acorda pela manhã, já acorda exausto, parece que não descansou nada. Sintomas de testosterona baixa em mulher. Dá uma olhada nisso, o especialista é o endocrinologista. Legal? Como também é o mesmo especialista que cuida da sua doença de Hashimoto. Pegou a dica? Qual que é o nível normal de uma mulher testosterona? Cara, uma mulher é muito interessante, né? Um homem, ele produz 70 miligramas de testosterona por semana. Uma mulher produz 7. É bem menos. Só que, apesar de uma mulher produzir tão pouco, a testosterona para ela é muito importante, cara. Um homem tem 70 miligramas de testosterona para deixar ele com barba, com a voz grossa, com pelos. A mulher, com essas 7 miligramas, deixa a disposição dela boa, deixa a libido dela boa e até mesmo a questão muscular dela boa. Então o aproveitamento da testosterona da mulher é muito grande, apesar de ser uma concentração tão pequena, ao ponto de fazer com que ela tenha a ausência de pelos quase, uma voz muito mais fina, características femininas. Androgenização, o que difere, olha que legal, o que difere um corpo masculino de um corpo feminino é a testosterona. Existem mulheres, atletas ou marombeiras, que usam tanta testosterona que ela começa a desenvolver um pênis, cara. Nossa! O clítoris dela começa a crescer de uma forma que ele começa a ter um formato de um pintinho.
E eu conheci, assim, vi fotos, e a galera de mostrar, a gente é do meio do esporte, eu conheci mulheres que tinham pintinho pra deixar muito cara com inveja. Pra deixar a cara com inveja. Ela falou, opa, tá ralando comigo ali. Sério. Caraca. Efeitos de uma androgenização. Imagina, um órgão sexual feminino virando um órgão sexual masculino. Segura a Então, onda na testa. Segura a onda na testa. Mulheres com hormônios, menos é mais. Toda vez que uma mulher vira, pô, Renato, queria tomar umas paradinhas. Pensa bem. Porque os efeitos colaterais são severos. Minha visão de mulher. O que faz uma mulher ser linda? A pele macia, o rosto feminino, dependendo da genética, poucos pelos, uma silhueta e uma feminilidade que literalmente seja o inverso do homem. Dependendo da quantidade de esteroide que uma mulher começa a tomar, ela perde essas características. Você passa a mão no braço de algumas atletas, algumas marombeiras, pele grossa, pelo, penugem de barba aqui nas laterais, voz grossa, testa crescendo, caindo cabelo, pelo hormônio do DHT, testa crescendo, acne severa. E às vezes o shape nem é aquele shape que a galera curte. Às vezes só ela curte o shape, mas não é um shape que de repente é um shape que as mulheres admiram, os homens admiram. Então, cuidado, mulheres com hormônios esteroides. Eles não foram feitos para você.